aí, traiu ou não traiu? Eis a pergunta que não quer calar. Gente, hoje eu trouxe aqui um dos clássicos brasileiros, Dom Casmurro, de Machado de Assis. O livro ele foi publicado a primeira vez em 1899 e ele teve uma repercussão mundial. Ele já foi traduzido para diversos idiomas, para o mundo todo, e ainda hoje existem inúmeros estudos e análises referentes a Dom Casmurro. A obra se passa no Rio de Janeiro, durante o Segundo Reinado, e conta a história narrada por Bento Santiago. Bentinho, ele era o filho da Dona Glória, era uma família de posses, né? E ela teve o primeiro filho, ela teve um incidente com o primeiro filho, ele acabou falecendo, né, durante a gravidez, e aí ela faz uma promessa. Ela faz a promessa que se ela tivesse um segundo filho, varão, ela o entregaria ao seminário. Então, começa por aí a história. Eles moram também com o irmão da Dona Glória, né, que é o tio Cosme, e junto vive também a prima Justina, que depois de viúva passa a viver com a família. E tem também um agregado da família, né, o José Dias. Ele se passa até por um médico, né, um homeopata, e aí depois descobrem até que ele não tem o diploma mesmo, ou seja, ele é um farsante. E aí depois disso, ele acaba também, depois disso ainda, ele acaba vivendo junto com a família, né? E ele passa a palpitar mais do que qualquer um, por incrível que pareça, na casa. Eles são vizinhos de uma família que não é tão bem de vida assim, mas o Bentinho, conforme ele vai crescendo, ele vai convivendo muito, né? O círculo de amizade dele não é muito grande. E aí ele acaba convivendo com a Capitolina, que é a filha desses vizinhos, né? E eles são de idade parecida, ela é um ano só mais nova do que ele. A famosa Capitu. E eles passam toda a infância, a adolescência deles, né? Eles passam juntos, brincando pra lá e pra cá. E quase metade do livro se passa assim, contando, né? Relatando, situando o leitor, né? Nesse contexto. E também falando sobre a juventude, né, do Bentinho. Um menino muito tímido, calado, ele era introvertido. E a Capitu era completamente o oposto a ele. Ela era extrovertida, dissimulada, ela era muito bem resolvida, sabia o que ela queria. Acontece que a Dona Glória, ela se esquece, na verdade ela se faz por esquecer que ela tinha feito essa promessa. Até que o José Dias, né, o agregado, lembra a Dona Glória, ele fala, ó, você fez uma promessa, já tá na hora de cumprir, né? E falou, ainda por cima, o Bentinho fica pra cima e pra baixo, né? Eles já estão ali na idade, 15 anos, tá de namorico com a Capitu. Vamos ficar esperto, hein? E o Bentinho acaba escutando tudo através da porta, né? Atrás da porta, mas ele não tinha se ligado ainda que tava rolando ali um clima entre ele e a Capitu. É a partir dali que ele começa a perceber o desejo, essa paixonite dele pela Capitu. Então ele vai, conversa com ela e cada vez que ele conversa, ele percebe, né, que tem algo a mais rolando ali entre eles. Não é só da parte dele. Ele percebe que por parte dela também. Até que um dia ele tá lá e entra no quarto dela, tá fazendo as tranças dela, ali rola um clima, né? Acaba rolando
até um selinho, um beijo, e aí entra alguém no quarto e ele fica paralisado, né? Fica daquele jeito, ai meu Deus, pegaram a gente no pulo, e ela, dissimulada, ela finge que nada aconteceu, né? Puxa o papo tal e continua. Descoberto isso, aí que ele não quer de jeito nenhum ir pro seminário, né? Tá totalmente apaixonado, vai virar padre. Então ele tenta de mil formas, mas ele nunca chega a falar diretamente com a mãe. Então ele tenta criar uns planos dele mirabolantes, ele conversa com a Capitu, conversa com o José Dias, até tem uma conversa dele, né? Ele tá fazendo um passeio com o José Dias, surgem diversas ideias, na verdade, que vieram, né? Surgiram da Capitu. Ele pensa até, eles estão fazendo passeio lá, ele pensa até em conversar com o imperador. Mas, e aí assim, ele até chega a cogitar, né, da ideia dele virar médico, fazer medicina, estudar medicina, ou direito. Aí o José Dias, né, que o agregado, né, com um certo interesse na família, ele pensa até ele já se coloca nesses planos aí, né, ele fala assim, nossa, a gente podia mesmo, né, eu podia ir com você, você podia estudar fora, ele já se coloca nos planos, lógico, né, tirando proveito de tudo isso. Mas o fato é que ninguém tem coragem de conversar diretamente isso com a Dona Glória. A Dona Glória, como é relatado no livro, o Bentinho enxerga ela como se ela fosse uma mulher santa, né? Assim, é uma pessoa muito boa, muito bondosa, muito caridosa. E assim, na verdade, a gente sente que ela também não queria que o filho fosse para o seminário, mas era um dever dela cumprir com essa promessa que ela tinha feito. E aí não tem jeito, ele acaba indo pro seminário mesmo, e lá ele conhece o Ezequiel Escobar, que acaba se tornando um dos melhores amigos dele, aliás, o único, né, pelo que se sabe. E ele é um bom rapaz também, ele gosta demais dele, chegam a trocar confidências, né? Então, Escobar dá uma ideia genial para ele, né? Ele diz, mas já que existe essa promessa, né, da sua mãe, por que ela não coloca uma outra pessoa, né? Ela deveria oferecer alguém para o seminário, mas se de repente, porventura, ela colocar uma outra pessoa, isso poderia te libertar. Nossa, ele achou aquilo genial. E aí ele conversou com o José Dias, né? Primeiro, depois falou com a mãe e pronto. Ele conseguiu se livrar do seminário e foi estudar direito em São Paulo. Então ele passou, né? Ele saiu do seminário com 17 anos, depois dos 18 aos 22, ele passou a estudar direito na Faculdade de Direito, né? Do Largo São Francisco. Depois ele volta e realiza seu sonho de se casar com a Capitu. Ai, que vida mais feliz, né? Ele conseguiu tudo o que ele queria, o que ele desejava. Mas será que foi bem assim? E quando o Escobar sai do seminário, ele conhece a amiga da Capitu, a Sancha, e se casa com ela. Aí eles têm um filhinho, né? Uma filhinha, aliás, e colocam o nome de Capitolina, o nome da Capitu. Já o Bentinho com a Capitu, eles ficam tentando ali o primeiro filho, e aí só depois de um tempo é que eles acabam conseguindo. E como forma de retribuição, eles colocam também o nome do filho deles de Ezequiel. E na verdade quem dá essa ideia é o próprio Bentinho. Pronto. Os dois casais super felizes, super amigos, eles conviviam dia e noite, faziam tudo juntos. E até que o menino, né, começa a crescer, né, o filho deles, o Ezequiel.
e ele tem uma brincadeira, né, de ficar ali imitando as outras pessoas. E ele passa a imitar todo mundo, o jeito de todo mundo, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de olhar. Só que o Bentinho começa a enxergar algumas outras coisas, né? Ele deixa aquele ciúme dele aflorar e tomar conta. Ele tem ciúme de todo mundo, mas o ciúme mais latente é do amigo, é do Escobar. Então, quando o menino, o filho dele, começa a imitar o Escobar, nossa, ele fica louco. E aí ele começa a enxergar, ele vê semelhanças, não só no jeito, mas semelhanças físicas, ele começa a enxergar e ele começa a ficar perturbado com essa situação. Mas um dia, o Escobar, que era um nadador exímio, ele, por ventura do destino, ele acaba falecendo afogado. E estão todos ali no enterro, né? A Sancha, ela se debruça, ela olha para ele e ela chora, e a Capitu, né, se mantém um pouco mais firme, mas ela também, ela olha, né, para ele também de uma forma fixa, e aí o Bentinho, né, acaba pegando esse olhar dela e ele já acha que aconteceram muitas outras coisas ali por trás. Ele já começa a ver aquele olhar de uma outra forma. O ciúme é tanto, é doentio, ele sucumbe a tal ponto que ele chega a pensar até em cometer um crime. Ele passa a procurar situações no passado e ele vai refletindo e vai relatando coisas que ele fala, poxa, como é que eu não enxerguei isso antes? Como é que eu não percebi? E à medida que o menino ia crescendo, ele enxergava que o menino se parecia cada vez mais com o amigo, o falecido, né? Toda vez que ele olhava para o menino, para o filho dele, ele enxergava o amigo. E aquilo foi dando um ódio, o ciúme foi crescendo de uma tal forma. Ele chegava até a sentir um certo asco quando ele via o próprio filho. E eles já estão numa situação de casal que não tá ali muito legal. Eles chegam até a falar em divórcio. E a solução que eles arrumam é que ela vai morar fora, vai para o exterior junto do filho, né? E aí depois, quando ele já tá na meia idade, o filho retorna para ver o pai. Ali eles têm uma conversa, né? Um encontro. E mesmo assim, ele não consegue enxergar o filho de uma outra maneira, de uma outra forma, que se não enxergar direitinho o próprio amigo dele, o Escobar. O fato é que essa obra é tão incrível e intrigante que ela permite uma possibilidade infinita de interpretações. O Machado de Assis, ele deixa o livro completamente em aberto, para que nós mesmos, os leitores, definam e tentem descobrir o que está acontecendo ali, o que está rolando, qual que é o final. Ninguém sabe se ela traiu, se não traiu. E existem diversos estudos e críticas nas áreas de sociologia, de psicologia, psicanálise, feministas, né, agora mais recente, né, dos anos 60 mais ou menos para cá, e em relação ao caráter da obra, né, porque ela deixa tantos pontos em aberto que permitem essas interpretações e discussões. E tudo que a gente sabe é através do ponto de vista do Bentinho. Então, é tudo que ele conta, porque ele, na verdade, no início do livro, até ele diz, ele já tá na meia-idade e ele quer atar as duas pontas da vida dele. Então, ele começa relatando o início da vida dele, né, até o momento que ele está escrevendo o livro. E agora me diz, quem é que vai fazer
um marketing ruim de sua própria imagem? Ninguém, né? Então, o que ele vai fazendo no livro, ele vai querendo se justificar devido aos fatos que ocorreram. Mas o que se passava exatamente na cabeça da Capitu, o que rolou exatamente com ela, isso ninguém sabe. Tem ali também alguns episódios que deixam em aberto, que é justamente para criar essa dúvida. Alguns momentos, né, dela com o Escobar sozinhos e aí depois o Bentinho chegando, ele não sabe o que rolou ali entre eles exatamente. Eles dizem que nada, mas quem é que vai saber? Nessa obra ele faz muito uso de intertextualidade também. E ele acaba citando, né, Nero, Augusto, César, que eram imperadores, e chega a comentar da obra de Otelo, mesmo revelando que ele nunca tinha lido, mas conhecia a história, né, de Shakespeare. E todos tinham em comum a questão com a mulher, né, que havia cometido adultério. Era a realidade? Era a fantasia da cabeça dele? Essa obra tem muito a ver também com o que a gente pensa, o que a gente viveu. E ali é o seu olhar em relação à obra. Eu, por exemplo, li essa obra quando eu tinha meus 14 anos. E na época eu lembro que eu achei a Capitu uma safada. Eu falei, como é que pode? Ela traiu com o melhor amigo. E hoje, lendo novamente, minha opinião é completamente diferente. Eu acredito que existe a possibilidade dela não ter feito absolutamente nada, que tudo isso estava na cabeça dele. E o que mais intriga é que não existe uma resposta concreta. Então, podem haver inúmeras interpretações, inúmeras discussões, mas a verdade, nua e crua, a gente nunca vai descobrir, nunca vai saber ao certo. E para finalizar, ele tem 148 capítulos, mas eles são muito curtinhos, então dá para fazer uma leitura bem tranquila. E você, tá mais pendente a achar a Capitu uma traidora, ou o Bentinho, que ele tava sendo muito fantasioso com tudo isso e ele tava exagerando nos ciúmes dele? Me conta, que eu tô curiosa para saber qual que é a sua opinião. Traiu ou não traiu? Até a próxima.